Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão. Os que carregavam o caixão pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Muito bem, uma história clássica da Bíblia, um texto cheio carregado de emoção, um texto muito pregado, um texto que traz a história de uma mulher, que infelizmente, ela era uma mulher que conhecia o caminho da tristeza. Essa mulher conhecia o caminho da dor. Ela conhecia o caminho do choro. Essa mulher, ela já conhecia o caminho da angústia, o caminho da tristeza. A Bíblia diz que ela era uma mulher viúva. Ela já havia sepultado o marido. A Bíblia não dá detalhes de como era o relacionamento dela com o marido. Se a Bíblia não dá para nós detalhes, por exemplo, como quando morreu o marido daquela mulher que tinha 2 filhos e ficou uma pendência e os filhos estavam para ser levados como escravos. Aquela mulher, a referência do marido dela, quando você faz a leitura, o argumento ele é apresentado. Ele era crente, ele era uma pessoa crente. Aqui nós não sabemos dizer se ele era crente, se ele não era crente. Nós sabemos que ele morreu. Nós não sabemos o nome dele. Nós não sabemos a causa da morte. Nós não sabemos quantos anos ele tinha, ou ela tinha, quando ele veio a falecer. Nós não temos muitos detalhes. E é interessante nós pensarmos que eu vou usar o termo a omissão dos detalhes. A omissão, nós não termos maiores detalhes, foi proposital. Porque se Deus quisesse que nós soubéssemos mais detalhes, Ele teria falado com o evangelista Lucas, que era um médico, que teria trazido dados precisos da morte do rapaz, do homem. Teria falado o motivo, o porquê, a data, teria dado maiores e melhores informações. Eu olho para o texto e eu vejo no texto a história de uma mulher que conhecia o caminho do sofrimento, conhecia o caminho da tristeza. Ela já havia sepultado o marido, agora ela está caminhando o mesmo caminho para sepultar o filho. Quando eu olho e eu chamo a atenção para a falta de detalhes
eu sou convidado pelo Espírito Santo a pensar assim, ó, não está faltando informação, porque a dor de cada um, ela jamais vai ser entendida pelo outro. Cada um sabe a dor que sente. E a dor do Celcinho, por mais que eu me compadeça da dor que ele sinta, João, eu nunca vou conseguir entender a dor dele, mesmo que eu tenha vivido coisa semelhante. Em cada pessoa, a dor, ela é manifesta de uma forma. A dor da Gleiciane, nunca vou sentir a dor dela. Posso me compadecer com a dor dela, Érica, mas não tem como eu conseguir sentir a dor dela. A sua dor, não tem como eu sentir. Por mais que eu queira, por mais que você queira, por mais que nós queiramos ajudar ou entrar na dor do outro, nós não vamos conseguir. Então, aqui é uma história. Eu contei de manhã, meu pai e minha mãe tiveram 12 filhos. Nós éramos 12. A minha irmã mais velha, a Sueli Edith, morreu quando ela tinha 2 anos e meio. 2 anos e meio. Até hoje meu pai, mesmo estando debilitado, da forma como ele está, fisicamente, mentalmente, ele já está bem fraquinho. Até hoje ele fala da menininha, que é o jeito que ele se refere a ela. Ele fala, Vânia, eu quero ser colocado na carneira, né, que há o espaço lá no sepulcro, eu quero ser colocado na carneira junto com a menininha, que quando Jesus voltar eu vou subir para o céu de mão dada com ela. Essa é a fé dele. E eu creio que Deus vai fazer do jeito que Ele quer que seja feito. Eu creio. Tem meu outro irmão que faleceu, 51, 52 anos, infartou. Tinha pouco tempo que eu estava aqui, eu me lembro, estava dando estudo para batismo, aqui na sala ao lado, recebi a ligação, seu irmão não está bem, ele está no pronto-socorro, a hora que você puder, passa lá. Ele já estava morto no pronto-socorro. Só que souberam conduzir, disseram, ele não está bem, vai lá. Ele já estava morto. Meu pai enterrou meu irmão, meu pai enterrou minha irmã, minha mãe enterrou meu irmão, minha mãe enterrou minha irmã. É comum, né? É mais comum por questões naturais o filho enterrar o pai, mais comum. Mas o filho enterrar a mãe, enterrar o pai, mas acontece muitas vezes, acontece da mãe, do pai enterrar um filho. Eu não sei se você já teve essa situação na sua vida, se você já viveu isso daí em algum momento. Não é fácil. Eu imagino que não seja algo fácil. Aqui nós temos uma mulher que enterra o marido, algum tempo depois ela enterra o filho. Tentemos entender como estava o coração daquela mulher. Tentemos entender como estava a vida daquela mulher. Não é muito difícil de nós pensarmos que o texto, no verso de número 12, diz assim, uma grande multidão da cidade estava com ela. Uma grande multidão. Se fosse uma mulher, se fosse um filho famoso, conhecido, importante, teria sido relatado. Agora, uma grande multidão acompanhava aquela mulher, por quê? Porque a dor que aquela mulher estava vivendo, ela tocou na vida de muita gente à volta dela. Tocou a ponto de mobilizar uma grande multidão da cidade para ir com ela até o sepulcro.
Você vê que essa mulher, ela está cercada de um grupo de pessoas, muita gente, indo com ela para enterrar o menino. Em contrapartida, nós temos no verso 11, o texto mostrando que Jesus está chegando na cidade, e junto com Jesus há um outro grupo de pessoas chegando. É lógico, irmão, não precisa de ser muito entendido, muito ladino, muito bidu, como diz a minha mãe, para entender, pô. Um grupo estava chorando, o outro grupo estava sorrindo. O grupo que estava acompanhando aquela mulher estava chorando, estava triste, estava compadecido, estava tocado, emocionalmente marcado. Já o grupo que estava com Jesus estava andando do lado daquele que mudava as histórias. Talvez ele já tivesse passado em algum lugar e operado um milagre na vida de uma pessoa, na vida de outra pessoa, e eles vendo tudo aquilo, e eles eufóricos, andando com Jesus. Vamos ver, vamos ficar perto dele, porque perto de Jesus a gente vai ver e viver os milagres. Vou falar de novo, se agarra, tá bom? Vamos ficar perto dele, porque perto de Jesus a gente vê e vive os milagres. E a Bíblia ensina que quando Jesus está chegando perto, ele vê aquela situação. Verso 13 diz assim, ao vê-la, ele se compadeceu dela. E ele disse, não chore. Quando Jesus viu aquela situação, ele viu tudo o que estava acontecendo, ele simplesmente foi tocado. Ele sentiu compaixão, o coração dele apertou. Puxa vida, eu não posso ver essa situação e não fazer nada. Eu não posso ver essa situação e não me posicionar em favor dessa mulher. E a Bíblia ensina que Jesus ele vai e conversa com ela. Primeira fala dele, não chore. Ele leva uma palavra, e eu sei, você já deve de ter ido em velório, a maioria talvez já foi em velório. No velório meus sentimentos, mas quem está ouvindo nem a pessoa está blindada, a pessoa está sedada. Tem gente que fica sem comer 1 dia, 2 dias, a pessoa não. Então, às vezes você fala, a pessoa, você está ali com ela, você está falando, tal, mas ela está longe, ela está viajando, ela está lembrando dos momentos. Talvez aquela mulher estava lembrando quando ele era ainda menino, correndo pela casa, e ela gritando, cuidado, você vai se machucar. Filho, vem cá, a mãe está chamando você, venha logo. Talvez aquela mulher tivesse passando um filme na cabeça dela, um filme, de quantas e quantas vezes ela e o menino deram risada junto. Quando o menino começou a andar, quando o menino começou a falar, quanta coisa podia estar passando na cabeça daquela mulher. Só que Jesus, ele simplesmente, ele chega e ele libera uma palavra com autoridade sobre a vida daquela mulher, dizendo, não chore. As pessoas todas que estavam à volta daquela mulher, Luciene, por mais que eles quisessem bem aquela mulher, a fala deles não tinha poder de mudar a história da vida dela. Por mais que as pessoas estejam à sua volta, torcendo por você, ajudando você, falando com você, procurando te ajudar de alguma forma a vencer as suas dificuldades, a vencer os seus obstáculos, a fala das pessoas, elas não têm o poder de mudar a situação na sua vida. Não tem. Por mais que as pessoas nos queiram bem, e por mais que as pessoas façam assim um esforço, já Jesus a história é diferente. Porque com Jesus não é apenas a fala. Com Jesus ele vem a fala, não chore, e logo após a fala, ele começa a agir para que a mudança da situação fosse efetuada. Então nós estamos diante de uma pessoa como nós,
que estava padecendo um momento difícil. No caso dela, era o filho que tinha morrido. No caso de alguém, talvez um casamento que não ajusta, a saúde que não vai muito bem, talvez uma questão financeira que está tirando o sono, talvez alguma questão dentro de casa voltada para o filho, ou para a filha, ou para qualquer outro familiar, com algum tipo de vício, alguma questão, motivos que nos tiram da nossa casa e fazem com que nós venhamos até o templo acreditando, eu vou para a igreja e Deus vai falar comigo. E Deus fala conosco, irmão. O legal de tudo isso é que Deus fala conosco. O legal é que Deus conhece o seu coração. O legal é que por mais que você esteja cercado de pessoas, Deus, Ele fala no seu coração de um jeito simples, claro e objetivo, fazendo com que você, por mais pessoas que estejam à sua volta, consiga ouvir e identificar uma única voz, a voz de Deus. É interessante o poder que a voz dele, que a palavra dele tem sobre a nossa vida. É interessante como há poder nas palavras vindas de Deus para a nossa vida. Não sei como você veio para cá. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é a sua preocupação, se tem alguma preocupação. Às vezes nem tem nenhuma preocupação, está tudo tranquilo, tudo encaminhado. O importante é nós ouvirmos, o importante é nós sabermos que Jesus está aqui na noite de hoje e a palavra dele para a nossa vida é: não chore, não chore. Não deixe a angústia, a tristeza, a dor, o medo entrar no seu coração a ponto de fazer com que você caia aos prantos sem ter uma esperança, uma expectativa de que as coisas elas vão melhorar. Jesus está aqui na noite de hoje para falar com todos nós, dizendo assim: olha, ei, controle as suas emoções, porque o fim ainda não é chegado. Eu me lembro, e o Espírito Santo vai ajudando a gente a conversar. Eu me lembro, tem dois exemplos clássicos que eu costumo ser ministrado por Deus em situações como essa. Um deles é na casa do Jairo. Jesus indo para a casa do Jairo, na casa do Jairo tinha uma menina que estava morta, mas estava morta aos olhos do povo. Aos olhos de Jesus, não temas, não temas. Ela não está morta, ela vive. E ela estava viva mesmo. Para as pessoas que estavam à volta de Jairo, da mulher do Jairo, a menina estava morta. Mas para Jesus a menina estava viva, irmão. E a menina estava viva. Tanto estava viva que ela estava com a barriga roncando. E no final da história, Jesus falou: vai dar comida para essa menina aí que ela precisa comer. Jesus, ele é tão joia, né? Aí tem uma outra história, no caminho da sepultura do Lázaro. O Lázaro está morto, está enterrado. Esse está morto, está enterrado, está cheirando mal. E há um desespero: se o Senhor tivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Todo aquele que vive e crê em mim não morre, mas vive eternamente. É interessante como Deus tem o poder de alcançar a nossa alma de um jeito a mostrar para nós que, por mais que a situação pareça perdida, em Deus ela não está perdida. Todas as coisas concorrem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma mulher que estava indo sepultar o filho. Só que é interessante que ela estava indo sepultar o filho e naquele momento, Jesus se encontra com ela. Ou ela se encontra com Jesus. O fato é, eles se encontraram. É a mesma coisa de nós pararmos para pensar: é Jesus que veio falar conosco aqui, ou nós viemos aqui para ouvir Jesus falar conosco? É a obra de Deus sendo efetuada, irmão.
É um trabalho conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que a sua vida, a sua casa, a sua família passe pelo processo da transformação e você possa bradar o hino da vitória. É simplesmente entender, Deus está trabalhando em meu, ao seu, ao nosso favor. Deus está trabalhando, fale para quem está pertinho de você, Deus está trabalhando por você. Fala assim, vai dar tudo certo. Agora você fala com voz de profeta, irmão, de profetisa. Fala assim, não chore, vai dar tudo certo. E se você crê, bata a palma para Jesus, porque Ele está aqui e Ele está falando com todos nós, dizendo, vai dar tudo certo, não precisa chorar, mantenha as suas emoções debaixo do controle. Aleluia! A pessoa descontrolada, meu irmão, ela perde a fome. A pessoa descontrolada, ela faz loucura. A pessoa descontrolada, ela começa a trocar os pés pelas mãos. Antes de mais nada, as nossas emoções precisam estar debaixo do controle. Pronto, não chore, não chore. Não perca a cabeça, não desanima, não desespera. Coloca a cabeça no lugar, vai dar tudo certo. Essa a primeira frase para a gente gravar na noite de hoje. Não chore, se controle. Fica aí controlado, fica firme, pastor, mas está feia a coisa. Mais feio do que estava na casa daquela mulher, não estava. Ela enterrou o marido, agora está indo enterrar o filho. Não chore. Aí continua, vamos continuar para nós encerrar a nossa conversa, né? Verso 14, olha só. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Tocou no caixão. Os que carregavam o caixão pararam. Jesus disse, jovem, eu te digo, levante-se. Primeiro ele conversa com a mulher e fala, não chore, controla, não perca o controle das suas emoções. Agora ele vai até o lugar, até o local, até o objeto aonde estava aquilo que estava causando a dor, a tristeza na vida daquela mulher. Eu começo a ver Jesus entrando dentro de casa agora, dentro de famílias agora. Eu começo a ver Jesus entrando dentro de empresas agora. Deus me mostra com clareza Ele entrando em lugares onde o ambiente está provocando dor, tristeza na vida de pessoas que estão aqui, na vida de pessoas que estão através dessa transmissão. Jesus, ele simplesmente vai até o lugar e ele para. Ele toca no caixão, para. Ele começa a dar ordem através da ação dele. Põe a mão, parou. Jesus está entrando agora em lugares onde a dor, a tristeza, ela está sendo alimentada para manter você na angústia, na opressão. Irmã, pensa numa coisa. Jesus está agora entrando lá onde seu filho está. Jesus está agora entrando lá onde o seu marido está. Jesus está agora entrando lá onde o seu amigo, a sua amiga está. Aonde há pessoas que estão sendo de alguma forma usadas para trazer tristeza, dor, angústia, opressão a você. Jesus está entrando ali. Ele foi no caixão, ele parou o caixão. A turma teve que parar. Aí após ter parado o caixão, tocou no caixão, ele vai e ele fala com o menino. O menino estava morto ou estava vivo? Aos olhos dos homens ele estava morto, mas aos olhos de Deus ele estava vivo. E é isso que nós temos que aprender a colocar em prática na nossa vida. A situação para nós, ela pode estar sendo dada como uma situação perdida, mas para Deus jamais ela está perdida. Talvez para você não tenha o que fazer, mas Deus está mandando dizer para você, eu estou no controle da situação, e eu estou dando uma ordem para o menino, levanta. É interessante que Jesus dá a ordem para o menino que está morto,
E a Bíblia diz no verso 15 que o menino se levantou. Não estava morto? Estava. E daí? Estava morto, mas ele estava diante de Jesus. E tudo que está diante de Jesus vive. Vive. Levantou. Sentou. Começou a conversar. Agora, se você perguntar para mim o que eles começaram a conversar, eu não vou saber falar. E aí, como que foi? Não sei. Só sei que, de repente, eu estou aqui, comecei a ver umas coisas diferentes e tal. Mas não pergunto para mim, porque eu não sei, irmão. Não vou nem ficar tentando falar o que eles conversaram. Não vou. Eu só sei que o menino começou a falar. Eles começaram a conversar. E logo a seguir Jesus pega o menino, o rapaz, o jovem e entrega ele para a mãe. Pronto. Está feito. Com Jesus é assim. Com Jesus é desse jeito, ó. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Até agora estava todo mundo chorando. Agora está todo mundo cheio de temor e louvando a Deus. Deus está falando para alguém aqui na noite de hoje. É o tempo de mudar de multidão, sair da multidão que chora para passar para a multidão que sorri. É o tempo da mudança da história, é o tempo da mudança da situação, é o tempo em que o choro vai dar lugar para a alegria, a vergonha vai dar lugar para a honra, a miséria vai dar lugar para a prosperidade, a doença vai dar lugar para a saúde. Estamos vivendo um tempo em que Deus está mudando estações, mudando situações em seu favor. Eu não sei o que você está esperando, o que você está buscando, eu não sei o que você escreveu no seu papel, eu não estou preocupado com isso, porque eu sei que daqui a pouco você vai me procurar para dizer: pastor, estava de um jeito, mas agora está de outro jeito. Pastor, não tinha o que fazer, mas agora o milagre aconteceu. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo, e as notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Aquele que antes era um cortejo fúnebre, agora virou uma marcha da alegria. Se coloca de pé, irmão. Bata a palma com força, bata a palma com alegria, bata a palma como quem está tomando posse da bênção. Pastor, mas como que isso acontece? Irmão, você acha que se eu soubesse eu não tinha explicado para você? Eu não sei como que Deus faz essas coisas, eu só sei que Ele faz. Nós não temos que querer ficar entendendo. Milagre a gente recebe e pronto. Milagre a gente busca, recebe e dá a glória para Deus. Então agora é hora disso. Agora é hora da gente acreditar que Deus, Ele está entrando lá onde precisava entrar. O menino estava no caixão, ele parou o caixão, tocou no caixão, falou com o menino levantou, conversou, está vivo até hoje. Aleluia, e graças a Deus por isso. Comece a falar com Ele agora. Faça a sua oração nesse momento. Faça a sua oração e diga a Ele o que é que tem tirado a tua paz, a tua tranquilidade. Faça a sua oração, irmão. É a hora de nós sairmos da banda que chora para passarmos para a banda que sorri. Chegou a hora de mudar a história. Pastor, na minha casa é só tristeza, na minha casa é só dor. Pastor, na minha casa é só vergonha, só humilhação. Pastor, na minha casa as coisas são tão difíceis, parece que tudo lá em casa é mais difícil. Chegou o tempo da história, da situação ser mudada. Deus te trouxe aqui na noite de hoje para dizer: eu estou mudando a sua história, eu estou mudando a sua casa, eu estou mudando a sua família, eu estou mudando o seu casamento, eu estou mudando a sua empresa, eu estou mudando os seus negócios, eu estou agindo do mesmo jeito, da mesma forma que eu coloquei um rapaz crente para conversar com o irmão do pastor. Eu estou colocando pessoas próximo de seus familiares, próximo de pessoas
pessoas que você ama, para que elas ouçam que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus querido, em nome de Jesus, eu oro agora por todos esses irmãos. Eu oro agora, Pai, em cima daquilo que nós estamos conversando, sobre passos para a salvação. Passos para a salvação. Aquela mulher, ela estava simplesmente trilhando o caminho da dor, até que ela se encontrou com o Senhor. Quando ela teve um encontro com o Senhor, a história dela foi mudada. E é assim que eu oro na noite de hoje, por esse irmão, por essa irmã que está aqui, por essa pessoa que participa conosco online. Eu oro, Deus, para que histórias sejam mudadas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga assim, ó: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra, e a minha história começa a ser mudada. Eu saio da multidão que chora, para entrar na multidão que sorri, para entrar na multidão daqueles que dão glória ao teu nome, porque eu creio que o Senhor tem algo para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmão? Diz assim, ó: eu entrego mais um dia da campanha ao Senhor. Os diáconos passam por você. Lança seu pedido da oração aí. Vamos cantando? Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Vamos tu bater palma para Jesus. Glória a Deus. Olha, hoje nós temos